Esse vídeo é uma leitura do livro Nossa Senhora aos Sacerdotes, Seus Filhos Prediletos. Vai ser a leitura da 10ª edição do livro. E é isso. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Introdução. Página 15. Primeira parte. O movimento sacerdotal mariano. Origem, difusão, espiritualidade. Origem. A 8 de maio de 1972, Padre Stefano Gobbi participa de uma peregrinação a Fátima e, na Capelinha das Aparições, põe-se a rezar por alguns sacerdotes que, além de traírem a própria vocação, tentam formar associações rebeldes à autoridade da Igreja. Interiormente, uma força o impele a confiar em Maria. Servindo-se dele como de um humilde e pobre instrumento, Nossa Senhora acolherá todos os sacerdotes que aceitarem o convite para se consagrarem ao seu Imaculado Coração, para permanecerem fortemente ligados ao Papa e à Igreja, a ele unida, e conduzirem os fiéis ao seguro refúgio do seu coração materno. Formar-se-ia assim um poderoso exército, difundido por todas as partes do mundo e reunido não com meios humanos de propaganda, mas com a força sobrenatural que brota do silêncio, da oração, do sofrimento e da fidelidade constante aos próprios deveres. Padre Stefano pediu interiormente a Nossa Senhora um pequeno sinal de confirmação, e ela, antes do fim daquele mesmo mês, pontualmente lhe deu em Nazaré, no Santuário da Anunciação. Origina-se então o movimento sacerdotal mariano, desta simples e interior inspiração que em Fátima o padre Stefano Gobbi teve na oração. Mas como se concretizaria isto? Em outubro do mesmo ano, tentou-se um tímido encaminhamento com um encontro de oração e amizade entre 3 sacerdotes da paróquia de Geralário, diocese de Como. Deu-se notícia deste movimento em alguns jornais e revistas católicas. Em março de 1973, eram cerca de 40 os sacerdotes inscritos. Em setembro do mesmo ano, dos 80 padres já inscritos, 25 participaram do primeiro encontro nacional em São Vitorino, próximo de Roma. Desde 1974, iniciaram-se os primeiros cenáculos de oração e fraternidade entre os sacerdotes e fiéis, progressivamente difundiram-se na Europa e em todas as partes do mundo. Até o final de 1987, Padre Stefano Gobbi visitou várias vezes os 5 continentes para presidir os cenáculos regionais, completando 450 voos de avião, além de numerosas viagens de carro e trem, e fez 1.046 cenáculos, dos quais 525 na Europa, 253 na América, 97 na África, 91 na Ásia e 80 na Oceania. Isto constitui uma prova da admirável difusão do movimento por toda parte nesses anos. Difusão. O movimento sacerdotal mariano difundiu-se de uma maneira silenciosa e extraordinária em quase todas as nações da Europa, América, Ásia, África e Oceania. Há responsáveis nacionais encarregados de recolher as adesões, organizar e acompanhar os cenáculos. A eles também é confiada a nomeação dos vários responsáveis regionais e diocesanos,
cuidando que tudo se realize com a maior fidelidade ao espírito do movimento. Face à autonomia que se dá aos centros nacionais, não é fácil levantar uma estatística precisa. Isto, porém, não é de grande importância, pois estamos diante de um espírito que foge aos controles externos e se realiza na medida em que cada sacerdote que aderiu ao movimento procura viver todos os dias sua consagração a Maria. Pelas cartas de inscrição recebidas, os que aderiram seriam agora cerca de 300 bispos, além de 60.000 sacerdotes do clero diocesano e de todas as ordens e congregações religiosas. Para os leigos, não havendo uma inscrição propriamente dita, não se pode avaliar o número, nem mesmo aproximadamente, ainda que com certeza se trate de milhões. É gratificante também constatar a existência de uma longa lista de sacerdotes simpatizantes que não se inscreveram ainda no movimento, mas demonstram sua solidariedade de vários modos e em várias ocasiões. Seu número é, talvez, superior ao dos inscritos. Se vivem o espírito do movimento, mesmo que seus nomes não figurem nos elencos, realizam o que nele há de essencial. E como, quase sem perceberem, tornaram-se uma falange numerosa, muitos sacerdotes não conhecem ainda os confrades, seus vizinhos, pertencentes ao movimento. Isto acontece não só nas regiões onde o movimento sacerdotal mariano está apenas começando, mas também em outros lugares. A razão é a pouca organização de que se dispõe e que ficará como sua característica e o sentido de reserva, tratando-se de uma opção espiritual que empenha sobretudo o interior. Não nos facilita a citar nomes e endereços a quem nolos peça. Constata-se, porém, em toda parte este fato maravilhoso. Nossa Senhora, através dos cenáculos de oração e de fraternidade, faz com que seus sacerdotes se conheçam, se ajudem, se amem como irmãos e se tornem força de coesão entre todo o clero. Pela consoladora realidade da comunhão dos santos, sentem-se como membros ainda ativos e até mais próximos de nós os sacerdotes que nos precederam na eternidade. Há cardeais, o primeiro deles a inscrever-se foi Giacomo Lercaro, então arcebispo de Bolonha. Muitos bispos, lembramos entre outros Monsenhor João Venâncio Pereira, bispo de Leiria e de Fátima, que se inscreveu em 1973 e morreu em 1985, e mais de 5.000 padres que enriqueceram os seus últimos anos de vida com intenso apostolado ou pela doença, acolhendo e vivendo no movimento sacerdotal mariano o convite de Nossa Senhora. Apraz-nos lembrar, entre eles, um servo de Deus, Padre Gabriel Alegra, notável biblista e tradutor da Sagrada Escritura em língua chinesa, cujo trabalho final foi traduzir em chinês o livro Nossa Senhora aos sacerdotes, seus filhos prediletos. Em sua rápida e capilar difusão, o movimento sacerdotal mariano encontrou menos dificuldades do que se podia temer, sendo sua característica peculiar a fidelidade à Igreja e a obediência aos legítimos superiores, onde estes, sobretudo em se tratando dos bispos, mostravam-se benévolos e encorajadores, tudo se fazia com grande facilidade. Maior paciência no esperar foi preciso, onde a autoridade se nos mostrou perplexa ou indiferente. Percebe-se a presença vigilante e iluminadora de Nossa Senhora, sobretudo como guia do seu movimento. Ela corajosamente a liberdade ela conforta nas dificuldades, freia toda a euforia, ensina a usar corajosamente a liberdade dos filhos de Deus e, ao mesmo tempo, impede-nos de assumir atitudes contrárias ou rebeldes com os superiores, o que estaria em contradição com o segundo ponto base do movimento sacerdotal mariano, que é o amor ao Papa e a hierarquia a ele unida.